Espero que as almas estejam felizes de estar aqui. E vamos então fazer uma breve prece, solicitando a todos se acalmarem, deixarem tudo aquilo que aflige lá fora, não é? Até o jogo de futebol, e para que a gente possa ouvir as palavras de Jesus mais uma vez. Convido a todos para caminhar com Jesus, pelas suas parábolas, os seus ensinamentos, porque é o que de mais sublime nós podemos receber na terra. Vamos então elevar nossos pensamentos a Deus Pai Todo-Poderoso, ao nosso Mestre, amado irmão Jesus, aos Espíritos iluminados que sempre estão conosco quando falamos em nome de Jesus, a espiritualidade da casa, sempre agradecidos por esses momentos de grande irradiação que existe no ambiente. E vamos então pedir ao Senhor que sejamos fiéis às palavras do Cristo para podermos dar andamento à nossa palestra de hoje. Que assim seja. Bom, a nossa palestra de hoje é a de número 14, de um conjunto de 15, não é? Que foi o que nós nos comprometemos a trazer para todos vocês. Então, nós vamos iniciar, como sempre, mostrando tudo aquilo que nós já passamos no nosso caminho com Jesus, como eu costumo frisar todas as vezes que começo a dar essas palestras. Então, passamos dos talentos, dos trabalhadores da última hora, o rico e Lázaro, a tríade da unidade do destino, composta da ovelha perdida, a moeda perdida, o filho pródigo, a salvação dos ricos, onde temos aqui Cristo e o jovem rico e o avarento. E sobre essas que nós estamos falando nesses últimos capítulos das nossas parábolas. E o semeador, as parábolas das figueiras, né? Passamos 3 semanas passeando nas figueiras para mostrar uma coisa muito interessante, que é uma tríade das figueiras também, aonde cada uma tem uma chamada. A primeira, da que secou, não é? É o desperto, né? O despertar. A segunda, preparado e vigilante, e a terceira delas, o benfeitor incondicional. E com isso, nós somos ao bom samaritano, que na verdade ele é um benfeitor incondicional, preparado e vigilante e naturalmente desperto. Passamos pelas 10 virgens, não é? Que todo mundo fica sempre perguntando dessa palestra, né? O que ela vem nos trazer. Então, nós passamos, e ela faz parte das últimas parábolas do reino, que foram as 2 últimas que Cristo passou antes da sua morte, e que chamou de volta a parábola dos talentos. E a salvação dos ricos, não é? Que nós falamos sobre o capítulo, né, da salvação dos ricos, e ela era composta de 2 parábolas, o avarento e o jovem rico. Passamos o avarento na última, certo? Colocamos lá as palestras, todas as palestras que nós colocamos, né, dessa parte. Não se pode servir a Deus e a Mamon, não é? A unidade do destino, o Zaqueu ali, não é? Entre uma coisa e outra. E passamos a puxar estas parábolas para quase que terminar o nosso passeio com Jesus. Não se pode servir a Deus e a Mamão, salvação dos ricos. O Zaqueu agora entra, não é? Ali naquele lugar. A parábola das 10 virgens, vamos trazer a parábola dos talentos, para completar as últimas parábolas do reino. E quando falamos sobre essas 2 parábolas,
nós falamos de duas coisas, não é? Nós falamos da preparação e da vigilância, não é? Então, preparação e vigilância. E falamos quais destas parábolas da parte de cima, né, dão continuidade e mostram mais ainda a preparação e a vigilância. Trouxemos aqui o avarento e o jovem rico, e, portanto, nós passamos pelo avarento, né, e o rico insensato. Muito rapidamente, vou passar agora, só para a gente lembrar um pouquinho, onde Jesus nos mostra ser uma insensatez fazer nossa segurança, nosso bem-estar depender do dinheiro, dos valores materiais. A paz, a felicidade que tanto buscamos dependem dos valores do espírito, o saber e as virtudes, e não dos bens materiais. Falamos que insensatez, o que é ser um insensato, né, do rico insensato? É o procedimento de quem não reflete antes de agir. Por que o rico entra nessa fase? Porque pensando fazer pé de meia em garantir o seu futuro, o homem se lança ao trabalho e nesse afã, muitas vezes, sem refletir no rumo que vai dando a sua vida, passa a sacrificar tudo em favor daquele objetivo, acumular bens para desfrutar um futuro mais ameno. Morreu sem fé e sem humildade no coração. Suas riquezas de nada lhe valeram na pátria espiritual, porque ele nunca as utilizou para o bem dos outros. Todo ato em benefício de outrem, assim como todo cuidado em vencer nossas imperfeições, suscita um impulso para cima, equivalente a um depósito de tesouro no céu. Mais ou menos isso tudo aqui. Não é? Impulsionando-nos para cima e guardando os nossos tesouros no céu. Busquemos, pois, no Evangelho de Jesus, a inspiração sobre como gerir os talentos. Voltamos aos talentos que nos foram emprestados, lembrando-nos sempre do avarento da parábola, cuja alma, na mesma noite em que fazia planos para o futuro, foi chamado pelo Senhor. Não sabemos quando o Senhor virá chamar-nos as contas. Poderá tardar ainda, como poderá ser hoje ou amanhã. Estamos preparados para isso? Temos feito bom uso dos talentos que Ele nos confiou? De que maneira estamos empregando nosso tempo, nossa inteligência, nossas possibilidades de servir? Faça cada um exame de consciência e responda depois a si mesmo. A cobrança é sempre a nós mesmos. Rodolfo Caligares, e isso veio da parábola dos talentos, reflexão. O rico insensato, o trabalho material é necessário ao progresso, mas o objetivo espiritual é o que deve ser atingido. Ricos, mesmo de fé, de humildade, de amor fraterno, de esperança, de espírito de serviço, de pureza. É isso que nós precisamos. Preparação adequada e vigilância e a responsabilidade individual. Cada um tem o seu caminho e ninguém pode percorrer o seu caminho por você ou por nós. Voltamos lá à nossa planilha que está cheia já de parábolas e trouxemos o avarento lá junto com o Lázaro, né, o rico e Lázaro, e a parábola da riqueza, mostrando que está muito longe do preparo espiritual e vigilância. E aqui está a responsabilidade individual. É sua estrada, e somente sua. Outros podem andar ao seu lado, mas ninguém pode andar por você. Não adianta nós delegarmos, né, a nossa evolução àqueles que estão à nossa volta, ao outro. Ela só depende de nós. O rico da parábola, ele não tinha nem o preparo e nem era vigilante. E agora? Aonde vamos? Não é? Vamos pegar um gatinho buscando mais uma parábola para trazer para nós, e aqui estamos nós. Voltamos ao nosso diagrama, não é? E chamamos agora o jovem rico.
um jovem aproximou-se de Jesus e lhe perguntou: Mestre, que devo fazer de bom para ter a vida eterna? Disse-lhe Jesus: Por que me perguntas a respeito do que se deve fazer de bom? Só Deus é bom. Se queres entrar na vida, observa os mandamentos. Quais? Perguntou ele. Jesus respondeu: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honrarás teu pai e tua mãe, amarás teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: Tenho observado tudo isso desde a minha infância. Que me falta ainda? Respondeu Jesus: Se queres ser perfeito, vai, vende teus bens, dá-os aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Ouvindo estas palavras, o jovem foi embora muito triste, porque possuía muitos bens. Então, vamos lá. Todos nós possuímos bens, não é? Tanto materiais quanto espirituais. De que fala Jesus? O jovem rico está no capítulo 16 do Evangelho também. Não se pode servir a Deus e a Mamon, no item 2. Passando por esse trecho sem nos atermos aos detalhes desse diálogo, podemos pensar que aquele jovem estava sinceramente interessado em ser bom. No entanto, analisando atentamente suas perguntas e as respostas de Jesus, encontramos algo muito diferente do que inicialmente supunhamos. Mestre, que devo fazer de bom para ter a vida eterna? Disse-lhe Jesus. Por que me perguntas a respeito do que se deve fazer de bom? Só Deus é bom. Parece estranho que Jesus tenha dado essa resposta à pergunta do jovem, mesmo porque, inicialmente, supomos que ele esteja realmente imbuído de boas intenções ao se aproximar do Mestre. Isso é uma verdade. Notemos que o jovem disse: fazer de bom e não ser bom. Jesus corrige seu pensamento, afirmando que somente Deus é bom. Que por enquanto, por mais que nos esforcemos, ainda nos encontramos longe da verdadeira bondade de coração. Além disso, para fazer algo de bom, não implica em ser necessariamente bondoso ou generoso. Muitas vezes fazemos coisas boas, não é? Mas até chegarmos a ser bondoso e generoso, leva tempo. Se queres entrar na vida, observa os mandamentos. Quais? Perguntou ele. Lá vem Jesus, não é? Jesus, que conhecia bem as verdadeiras intenções daquele jovem, conduziu o diálogo de forma que o fundo do seu coração viesse à tona. Ele queria saber o que se passava a fundo, né, dentro do jovem rico. Convidou o rapaz a cumprir os mandamentos das leis de Deus descritas no Torá. Mas o jovem, sabendo que são muitos os mandamentos de Moisés e dos profetas, quer saber quais que ele deveria seguir. Jesus responde: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honrarás teu pai e tua mãe, amarás teu próximo como a si mesmo. Jesus não citaria esses mandamentos se não houvesse uma necessidade. Por que esses e não outro qualquer? Possivelmente porque esses, em particular, tivessem alguma relação com o tipo de vida ou com as atividades que o jovem rico exercia. A riqueza, nos tempos de Jesus, era obtida principalmente devido às atividades do comércio de mercadorias produzidas na região ou importadas de outras. O trabalho no comércio exige e proporciona o desenvolvimento da fraternidade. Talvez por isso Jesus tenha citado as regras do bom procedimento para essa área de atividades. Disse-lhe o jovem: Tenho observado tudo isso desde minha infância. Que me falta ainda? Que me falta ainda? Ao responder que desde a infância o jovem seguia esses mandamentos, não significa que ele efetivamente os cumprisse. Assim como ele, conhecemos as leis de Deus, mas nem sempre as colocamos em prática.
que ele está dizendo é: não basta só ter conhecimento das leis, precisamos aplicá-las. Além disso, o jovem quis mostrar igualmente a boa educação que havia recebido. Mas é justamente a pergunta que faz Jesus que levanta toda a questão dessa passagem do Evangelho. O que me falta ainda? Aqui temos duas possibilidades. Esse jovem, apesar dele ser muito, muito rico, ele sentia que algo lhe faltava na vida, mas não sabia definir o que seria. Mesmo observando os mandamentos da lei, ele não encontrava sentido para a sua existência. A outra possibilidade está relacionada com a maneira pela qual ele se aproximou de Jesus, com a soberba de quem já se considerava quite com as leis de Deus. Muitas vezes nós achamos isso também, né? Mas queria apenas uma aprovação, aumentando assim o seu orgulho e sua vaidade pessoal. Respondeu Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende teus bens, dá-os aos pobres e terá um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Ouvindo estas palavras, o jovem foi embora muito triste, porque possuía muitos bens. Quando tentamos nos aproximar de Jesus, trazendo conosco nossa bagagem de vaidosas ilusões, nós descobrimos, não é, que sua mensagem é um convite incessante à prática do amor, da caridade, da humildade, combatendo justamente o orgulho e o egoísmo que ainda nos caracterizam a personalidade. Julgamos erroneamente que seus ensinamentos poderiam de alguma forma alimentar nossa vaidade pessoal, a qual é tão sutil que se disfarça de mil modos. Percebendo o nosso engano, afastamo-nos cabisbaixos e entristecidos, colocando-nos como vitimados pela incompreensão. Nesses momentos nos perguntamos: o que é que ainda nos falta? E Jesus responde: falta desprendimento. O apego é muito grave e é muito injusto para com os sentimentos, não é? O apego é prejuízo, não é? Como se diz. Quando ele fala de desprendimento, de desapego, não se refere apenas aos bens materiais, mas também à preocupação excessiva em torno deles. Isto é importante, não é? Mesmo que, porque ele pediu para que o jovem rico, não é, dispensasse todos os seus bens. Não é que ele provavelmente quisesse que ele fizesse, mas simplesmente de ouvir dele uma intenção de que, se for preciso para seguir Jesus, eu disporia dos bens. Não necessariamente ele precisaria fazer isto naquele instante. Como dedicaremos algo de nosso tempo às questões de natureza espiritual, imprescindíveis à nossa felicidade futura, se nossa atenção está totalmente voltada às questões de ordem material? É um peso, não é? Foi isso que o jovem rico não conseguiu compreender naquele momento. Considerando-se quite com as leis da Torá, pensava em conseguir somente a aprovação de Jesus para suas realizações de ordem material. Ele queria um aval, na verdade, né? Uma troca. Eu sei tudo, mas eu quero continuar com meus bens, apegado aos meus bens. Ele não tinha intenção de tornar-se bom, queria apenas fazer algo de bom, o que, em muitos casos, é um meio de alimentarmos nossa vaidade. E ficamos frustrados quando não conseguimos alimentá-la. Em nossos momentos de desânimo diante dos ensinamentos de Jesus, mesmo acreditando em suas orientações, quando perguntamos a nós mesmos o que estaria nos faltando, recordemos dessa lição. Falta de desprendimento de tudo e de todos, dos bens materiais, da posse sobre os outros, do domínio sobre toda e qualquer situação.
livrar a alma, não é? E aqui, o que temos aqui? Nós temos, não sei se vocês se lembram, né, na parábola do bom samaritano, o sacerdote, né, passando pelo desvalido, o levita passando pelo desvalido, e ambos dando as costas para o desvalido. Vejam que cada um tem uma mochila atrás deles, não é que é a mochila dos seus conhecimentos, de tudo aquilo que eles têm. E mesmo assim eles não conseguiram tornar-se bons. A mesma coisa acontece com o jovem. Ele deu as costas a Jesus, não é? Mais ainda, não foi ao desvalido, foi a Jesus. E isso em função do orgulho, não é? Da vaidade, da soberba e, por fim, na verdade, o apego. Na verdade, o que Jesus pede em sua mensagem é um convite incessante à prática do amor, que é o que o bom samaritano fez. E o apego, ele cobre todos, tanto o orgulho quanto a vaidade e a soberba. Agora, vocês viram que nos últimos slides apareceu aquele que parece ser o jovem rico em cima de uma biga, não é? Aí todo mundo fica falando assim, mas o que tem a ver essa biga, né, com o jovem rico? Eu, quando fiz a primeira vez esta palestra, quando eu terminei, eu falei assim, ó, aparentemente o jovem rico era um corredor de bigas, não é? E terminei a minha palestra só com isso. Quando eu terminei, o rapaz que estava conduzindo a reunião, que sabe muito sobre espiritismo, sobre as obras, falou e chegou e afirmou, sim, o jovem rico era um corredor de bigas, certo? E ele morreu logo depois do encontro com Jesus. E isso está numa psicografia de Divaldo Franco, não é? De Amélia Rodrigues. Essa vez eu não quis deixar incompleto, né? Então eu fui procurar essa psicografia e fiquei um bocado de tempo lidando, né? Porque não é muito fácil de achar, e acabei achando. E eu trouxe para vocês. Contam as tradições espirituais, em continuidade desse episódio, quer dizer, da hora que Jesus viu que ele virou as costas. Então a gente segue para ver o que ocorreu depois. O jovem rico tinha sede de paz. Embora vivesse com todo o conforto, participando de alegrias e festas, sentia um vazio no coração. Agora, diante dos olhos de Jesus, sentia-se arrebatado. Era como se reencontrasse um amigo. Interiormente ele gritava, irei contigo, Senhor. Mas o jovem, rico, indeciso, percebeu que Jesus sorriu como se esperasse. Vencendo a emoção, falou, permita-me primeiro participar da competição na cidade de Cesareia, disputando os jogos. Não posso esperar, disse Jesus. O reino dos céus começa hoje e agora para o teu espírito. Vocês já imaginaram a gente receber uma mensagem de Jesus dizendo, né? O reino dos céus começa hoje e agora para o teu espírito? Como que nós nos sentiríamos? Não há tempo a perder, respondeu Jesus. O jovem, aguardei muito esta competição. Vamos esperar mais um pouquinho, né? Dá um pouquinho de tempo para mim. Exercitei-me, contratei escravos que me treinaram, comprei por uma fortuna 2 parelhas de cavalos fortes. Os jogos estão próximos. Jesus, renuncia e segue-me, falou novamente. O diálogo parecia impossível. Que poder exercia Jesus? O jovem perturbado tentou explicar. Não receio dar tudo o que possuo, mas Jesus, dá-me a ti próprio e eu te oferecerei a felicidade sem limite. O jovem pensava, os bens poderiam ofertá-los,
mas as glórias, as honras da família, ele representava a cidade naquela competição. Seria necessário renunciar a tudo isso? Em silêncio, Jesus aguardava. O jovem lembrou-se que amigos o esperavam para acertar detalhes finais da competição. Não posso seguir-te agora, perdoa-me, falou. O jovem saiu quase a correr. O mestre sentou-se em profundo sofrimento. Era assim que ele ficava quando alguém recusava o seu chamado. Participar do trabalho de amor. Jesus pensou, como dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas, falou tristemente. Uma semana depois, Cesareia estava em festa. Ao som alegre de fanfarras, as quadrigas, carros de uma só roda, puxado por 4 cavalos, alinhavam-se na linha de partida. Os bravos cavalos enfeitados empinavam. Ao sinal, disparavam sobre estrondosa torcida. Mãos firmes na rédea, os condutores dão velocidade aos carros frágeis. Numa manobra menos infeliz, um carro vira e um corpo tomba, despedaçado pelas patas ferozes em disparada. Era o jovem rico. Ele sente as entranhas abertas, o suor e o sangue em pasta de lama. Enquanto escravos rapidamente arrastam-no na pista, seu pensamento volta-se para Jesus e parece ouvi-lo. Renuncia a ti mesmo. Vem e segue-me. O jovem sente que 2 braços transparentes o envolvem amorosamente e morrem dando a impressão de sorrir. Fonte, Espírito Amélia Rodrigues, Primícias do Reino, psicografado por Divaldo Franco. Aqui morre seu dinheiro, aqui morre sua arrogância, aqui morre sua inveja, aqui morre sua superioridade. Todos nós vamos parar ali, não é? E nós podemos dar valor a muitas coisas de nossas vidas, não é? Aprendemos muito, ensinamos muito, juntamos muito, criamos filhos, não é? Mas não tem diferença nessa hora. Aqui morre sua inveja, aqui morre sua superioridade. Portanto, o estudo é importante. Somos visitantes desse tempo, desse lugar. Estamos só de passagem. O nosso objetivo é observar, crescer, amar e depois voltarmos para casa. A casa, na verdade, é a casa espiritual. E levamos sempre conosco a nossa bagagem moral, por onde quer que seja. O desprendimento nos predispõe à tranquilidade mental para conseguirmos dar um pouco mais de atenção à sublime mensagem de Jesus. O que ainda nos falta? Que caminho seguir? Onde? Aqui está a resposta. E vejam a felicidade da ovelhinha no colo dele. Não é? Nós gostaríamos todos de ser essa ovelhinha, provavelmente. Convite incessante à prática do amor, combate ao orgulho, ao egoísmo e à vaidade. O desprendimento predispõe à tranquilidade mental. A gente não pensa nisso, mas é uma verdade, certo? Enquanto você não se desprende, e é muito difícil, não há gente totalmente desprendida nessa terra, não é? Mas uns são mais, outros menos. Mas à medida que o desprendimento acontece, ele nos dá a tranquilidade mental, certo? Porque nós não ficamos presos a tudo aquilo e defendendo de uma forma muito ruim para nós mesmos. Fazer algo de bom ou tornar-se bom? Essa é a pergunta melhor, não é? Essa parábola é a parábola do desprendimento. Fazer algo de bom ou tornar-se bom. Assistam à próxima
parábola que vocês vão ver como que nós podemos nos tornar bons, não é? E aqui nós vamos colocar o nosso jovem rico junto com todos os ricos, não é? Bem longe do preparo espiritual e vigilância. As parábolas de Jesus, como nós já falamos, elas sempre nos pegam no âmbito individual, como seres, centelhas de Deus. No âmbito coletivo, quando nos juntamos, como fazemos, por exemplo, nesse centro, né? E também saímos do Torá para a Bíblia, não é? E depois para as obras do Espiritismo. E o âmbito planetário. Elas sempre pegam esses três âmbitos, certo? Se aplica de qualquer forma que você veja. E nos trata com a reencarnação. E as obras, naturalmente, não é? O Evangelho segundo o Espiritismo, que é a terceira palavra, não é? Agora, usando isso, vamos trazer, não é? Nós falamos sobre, de novo, a palestra da figueira em vegetação. E o que essa palestra nos disse? Que a figueira vegeta, não é? Ela dá frutos, depois ela morre, certo? E depois é a hora da poda, né? Da gente conseguir dar mais força durante o inverno. E a partir daí ela começa de novo a brotar. O que significa isso, não é? O que significa que nessa palestra ou nessa parábola da figueira em vegetação, é dito lá muito tranquilamente e de uma forma bem forte, de que todas as vezes que a figueira começa a brotar, Deus está lá, certo? É sinal de que Deus está lá. O Pai está lá, não é? E também ela traz: o céu e a terra passarão, mas minhas palavras não. O que quer dizer? Que independente do que aconteça com a figueira nas suas intempéries, não é? Quando ela volta a brotar, as palavras são as mesmas, elas continuam. Agora vamos voltar ao que nós fizemos na palestra passada e andar um pouquinho mais. Vamos trazer isso aqui. Certo? Ok, não é? Nós reencarnados, certo? Desencarnamos, reencarnamos. Nós somos como a figueira, certo? A figueira em vegetação. Por quê? Porque nós estamos encarnados, certo? Nós secamos, não é? E quando nós secamos, por quê? Nós fomos para o lado espiritual. Escolhemos a número 1 ao número 2, não é? Na verdade, nós somos levados a alguns lugares onde nós podemos aprender, onde nós temos que dar conta da nossa administração, não é? E depois nós voltamos. Então, mais ou menos é isso o que acontece, não é? Encarnamos, desencarnamos, vamos lá em cima, ou na parte espiritual, damos conta da nossa administração, fazemos a poda, não é? Quer dizer, tiramos aquilo que está nos consumindo mais energia, fazemos um novo plano de vida, um novo plano para reencarnar e voltamos. E o que nós podemos dizer disso? Não é? Quando nós reencarnamos, Deus está perto de nós. E a vida continua. Voltamos, temos uma estrada inteira e novamente é a sua estrada, somente sua. Outros podem andar ao seu lado, mas ninguém pode andar por você. Depende de cada um. E aqui está o que nós precisamos. Aqui está a bibliografia da nossa palestra. Aqui está as nossas 15 palestras registradas, né, desde quando começamos e chegamos na 14ª.
E a próxima seria a última desse estudo todo que foi feito, do joio e o trigo, que vai ser dada no dia 13 do 11. E continuamos com nossa proposta de caminhar com Jesus, não é? Tentar compreender, percorrendo o caminho do entendimento com Jesus. Muito obrigada.